Olá, bem-vindos a mais um programa Open Insights no canal Republic. Esse é um espaço para conversas profundas, esclarecedoras sobre temas mais relevantes da atualidade, onde exploramos ideias inovadoras, reflexões de grandes pensadores, projetos interessantes, atitudes relevantes e teorias que moldam o nosso mundo. Eu sou Carlos Totti, publicitário, especialista em marketing e diretor do Grupo Inova. O nosso objetivo no Open Insights é sempre trazer especialistas e profissionais de diversas áreas para mostrar projetos, ideias que tenham o potencial de impactar positivamente a sociedade. Antes de começarmos, lembre-se de seguir a nossa rede social, @republic.canal. Aí você vai ficar por dentro de todas as novidades e conteúdos exclusivos. O nosso convidado de hoje é Fabrício Bervian, brasileiro, possui graduação em Medicina, especialista em cirurgia plástica e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Seja bem-vindo, Fabrício. Muito bom contar com você no nosso programa. Muito obrigado pelo convite, Totti. É um prazer estar aqui. Admiro muito o teu trabalho, de longa data de conheço. Então, para mim é uma honra estar aqui para poder esclarecer um pouquinho sobre a minha especialidade. Perfeito. Então, a primeira pergunta que eu tenho para ti vamos voltar para o começo dessa história. Quando e por que tu decidiu fazer cirurgia plástica, se especializar em cirurgia plástica? Essa é uma pergunta que eu frequentemente me fazem, né? Porque era uma pergunta que eu tinha. O que fazer especialidade? Eu me formei na Universidade Federal de Ciências da Saúde, na Santa Casa, aqui em Porto Alegre. No quarto ano, a gente entrou em internato, que é os últimos 2 anos, tinha que mais ou menos definir o que fazer de residência e especialização, né? Daí um professor meu falou assim, Fabrício, tenta, conforme você vai passando no internato, cada estágio que tu passar, observa as atitudes dos profissionais, o dia a dia, o que eles conversam, né? Como eles se vestem, se isso te encaixa para ti, porque tu não vai fazer isso por 1 ano, tu vai fazer isso para a vida inteira. Vai ser tua rotina, teu estilo de vida, mais que rotina vai ser teu estilo de vida. Então observa. Daí eu fui passei pela pediatria. Só fazendo um parênteses, é interessante pensar na profissão como um estilo de vida, né? Para além de uma profissão, porque é aquilo que tu vai viver no teu dia a dia mesmo, né? Eu sempre digo que a profissão é um estilo de vida que tu faz. Ainda mais nós médicos, a gente tem, na verdade, algumas obrigações inerentes ao cargo, como qualquer profissão tem. Que nem eu sempre digo, o celular tem que estar sempre à disposição, tem que atender fora do horário de trabalho, porque isso faz parte da profissão, assim como as outras têm o seu. Daí tem colegas meus que dizem, mas depois das 6 eu me dou o direito. Eu acho, na minha opinião, que não é um direito que cabe ao médico, tem que estar sempre dando assistência ao teu paciente. Então, tu cria um vínculo com aquele paciente que tu é o responsável legal por ele. Sim, até porque o paciente não escolhe a hora de ter uma dor, uma dúvida. Então, isso tem que estar sempre à disposição. Então, tudo isso eu fui observando, né? Desde o ginecologista, o pediatra. Daí, quando eu vi o mundo da cirurgia plástica, né, eu achava essa questão do paciente, uma hora está melhor, uma hora está pior. Vamos supor, uma doença hepática, né? Isso me deixava um pouco impotente de quanto eu poderia melhorar e dar um impacto para aquele paciente. E então, eu fui eliminando as especialidades. Quando chegou na cirurgia plástica, que eu via que as pessoas chegavam saudáveis, uma expectativa de melhorar a qualidade de vida, o quanto isso impactava na vida delas, o quanto isso trazia de retorno e satisfação para os profissionais da cirurgia plástica, na época da residência Santa Casa, eu comecei a me identificar o que eles conversavam nos intervalos, os assuntos que, tu viu que a minha paciente fez uma lipo e está super feliz, está viajando, ou minha paciente que sempre tinha insegurança em relação ao seio, chegou hoje com cabelo e mais maquiada, soltava o cabelo, o quanto melhorava na autoestima, tanto de homens e mulheres, né? Daí eu pensei, é isso que eu quero fazer para minha vida. Daí eu escolhi cirurgia plástica, sendo bem sincero. Então, a questão de impactar, de certa forma, não, de total forma, no bem-estar, na autoestima da pessoa, com certeza, como médico, deve dar um prazer em olhar o resultado daquilo e ver que aquilo mudou a vida da pessoa de fato. Porque a autoestima, até a Organização Mundial de Saúde, a falta de autoestima também é um critério já é doença. Tu tem diabetes, tem hipertensão e tu tem a baixa autoestima. O paciente que não se sente à vontade de ir numa praia, botar uma roupa de banho, uma mulher botar um vestido e se sentir à vontade, ela deixa de viver plenamente. Isso também impacta na qualidade no dia a dia daquela pessoa. Então, a cirurgia plástica, quando bem indicada, né, ela traz benefício para o paciente. O que a gente tem que só cuidar é os exageros, né? Sim.
Eu até vou chegar nesse ponto mais adiante. A próxima pergunta que eu quero fazer para você é: quais são os procedimentos estéticos mais procurados atualmente? O primeiro ponto. E como que você vê a mudança dessa demanda ao longo dos anos? O que eu noto que a lipoaspiração sempre está envolvida. A pessoa que vai botar uma prótese, vou aproveitar e fazer uma lipo. Costumo até brincar. Ela só assim, doutora, eu vim fazer uma rino. Eu já fico esperando o momento que ela vai entrar com a lipo. Eu vim fazer um nariz. Aí quando termina quando você vai acabar aproveitando, até costumo dizer, a lipo é um procedimento extenso, né? É um procedimento que exige vários cuidados. Às vezes elas usam aproveitando. Eu digo, não é aproveitando. Abre-se todo um capítulo de um procedimento até mais extenso. Sim, quase assim, tô vindo fazer o nariz, mas eu quero aproveitar o dia ali. Você dá uma assim, é quase o contrário. Então a lipo para mim está envolvida em tudo, né? Mama, a mama para a mulher simboliza o foco da sexualidade da mulher é a mama. A feminilidade também. A feminilidade da mulher é a mama. Então sempre a mama está envolvida, seja colocação de prótese de silicone, aumentar o volume, ou retirar o excesso de pele. Muitas mães jovens tiram o excesso de pele das mamas para deixá-las mais juntas, mais projetadas, e botam uma prótese pequena. O que eu noto que o volume das próteses, elas estão menores, realmente. Quando isso virou notícia há uns 8, 10 anos, eu não senti esse impacto do consultório. Eu ainda achava que elas queriam um volume grande. Hoje em dia eu já noto que a paciente busca um resultado mais natural. A naturalidade dos resultados, aquele abdômen muito chapado também, elas são contra, mas também nem muito marcado. Eu tenho percebido, né, claro, que o teu olhar como médico, tá ali no consultório todo dia tendo os casos e os pedidos das pacientes na tua frente. E o que eu vejo é numa reportagem, num site, num jornal, numa revista, mas o que eu percebo é que veio, pós anos 80, aquela onda da coisa mais artificial, né? Do seio grande, sim, da lipo com a barriga chapada e depois ao nível de ficar toda marcada, né? Com os gordinhos. Sim, daí chega no meio termo. E agora tá vindo pro meio termo, de uma coisa um pouco... Até assim, faz a cirurgia, mas que ela pareça o mais natural possível. Que alguém olhe e nem perceba que talvez a pessoa tenha feito alguma coisa. Eu acho que a cirurgia plástica ideal é aquela que a pessoa só vai perguntar: tu fez uma plástica? Porque humanamente não pode estar tão bonito o seio ou o abdômen. Porque a pessoa sabe o que é fazer academia, o que é um seio totalmente natural, o caimento que ele tem. Então a pessoa cutuca, costuma dizer, vai te cutucar na praia e vai dizer, você toda pergunta, tu fez lipo? Não porque ela viu que é lipo, mas porque não pode ter aquele abdômen tão bonito, né, sem ter feito alguma intervenção. Essa que para mim é a cirurgia plástica ideal. E então, aproveitando o ensejo disso que você está falando e trazendo para a próxima pergunta, a cirurgia plástica ela também vai além da estética. Sim. Como é que tu equilibra essa questão da saúde física e emocional dos pacientes entre o desejo do que eles querem transformar e aquilo que tu enxerga que é possível entregar? É que, na verdade, o que a gente tem que sempre entender é que cada pessoa tem é único, entendeu? Desde a capacidade como ela vai cicatrizar, a retração de que ela vai fazer da pele com alguma tecnologia de retração de estímulo de colágeno, o quanto de cintura ela vai conseguir atingir pela estrutura óssea. Então são tantas variáveis que muitas vezes eu posso errar por hiperestimar ou por hipoestimar. Às vezes eu pego assim, não, tem uma flacidez moderada com lipo, não vai ficar muito bom. A gente teria que te fazer uma incisão e puxar, doutor, mas eu não quero. Eu quero só lipar. Deu. Pensa pra mim. Olha, tem certeza, vai ficar bem flácido. Vai no pós-operatório, chega lá com o abdômen totalmente esticado. Eu não sei nem o que dizer. Doutor, o senhor errou. Sim, que bom que eu errei, né? Porque a tua pele está bem reta. E assim como tem casos que a pessoa tem uma pequena quantidade, faz um investimento maior, bota uma tecnologia como Argoplasma, o Morpheus, e não consegue ter um grau de evolução tão bom quanto aquela que não usou nada. Então, quanto mais volume a gente faz, mais a gente vê que a gente não tem... É praticamente um chute. Cada corpo é um corpo, o organismo reage. Tem que entender. E daí, E outra coisa, o perigo das redes sociais, né? As pessoas, quando elas vão postar uma foto, elas pegam o melhor ângulo, iluminação. O melhor pós e o pior antes. Isso aí. Então, às vezes elas fazem isso, elas esticam, estão bronzeadas.
Sem contar se tem Photoshop, se eu não consigo avaliar. Mas daí eu vejo que isso gera uma expectativa muito alta nas pessoas e diz assim, eu quero igual. Tá? Só que também não só isso é um fator. Outro fator é o que a pessoa faz por trás. Tu continuar com a alimentação saudável, fazer exercício físico. Se tu faz uma vez a semana ou duas academia, e tu faz todos os dias e tu cuida tudo que tu come de maneira bem controlada e tu dá o teu deslize, o resultado é diferente por ali. Então, isso tem que cuidar. Se eu digo assim, essa paciente, ela tem 25 anos, ela não teve filhos e ela vai na academia todo dia. E ela fez isso e deu esse resultado. Tu está disposta a fazer a mesma coisa? Doutora, mas eu não consegui ir todo dia na academia. Não foi nem eu, mas entendeu? Nessa paciente foi assim. Então, acho que é importante também de deixar claro que sempre é um conjunto de fatores. Tem um fator genético, o quanto vai cicatrizar, o quanto vai retrair, o estilo de vida, né? E variáveis que nem o paciente controla e nem o médico. O corpo, às vezes, responde de uma maneira muito mais favorável, que graças a Deus é a grande maioria dos casos, ou não tão favorável. E tem aquela questão que você pode fazer a mesma coisa em duas pessoas e quando pós-tudo você pergunta, a pessoa diz assim, eu não senti dor nenhuma, para mim foi muito tranquilo. E a outra pessoa sentindo pós-operatório bastante dor, incômodo, inchaço. Cada corpo responde de um jeito e eu imagino que para vocês médicos e cirurgiões plásticos seja um dos momentos complexos nesses cuidados pós-cirúrgicos da pessoa entender essas diferenças que a amiga comentou que foi de um jeito e na pessoa não foi. E também se o paciente está obedecendo o que vocês falaram de cuidados pós e às vezes não dá o mesmo resultado. Às vezes a pessoa pode... Eu já vi casos, muitos pacientes bem dedicadas e pacientes que não são tão dedicadas e o resultado é que se dedicou menos, às vezes até surpreende mais. Tem também isso, entendeu? Então, a conversa, quando eu faço a minha consulta, eu sempre tento levantar esses pontos. Eu digo assim, tudo de bom tu já pesquisou. Agora eu vou abrir um leque da parte ruim. Tu pode ter dor, tu pode ter náusea, tu pode não desinchar em 2-3 meses, tu pode ter uma retração melhor no teu braço, tu mesmo, no teu corpo tu vai avaliar. Eu passei o aparelho no abdômen, nas costas, no braço. Eu dou 10, dou 6 e dou 2. Mesmo o teu corpo. É mais ou menos isso. A gente não consegue nem ter previsão na mesma pessoa. Tu corta, faz uma cirurgia na mama, cicatriz nota 10. Faz do abdômen, 7. Então também a mesma pessoa responde diferente. Às vezes dependendo da região corporal e dependendo da época que ela fez a cirurgia. Então para tu ver como, se tu vai passar até para um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea, já fica um abismo, que não é a mesma pessoa. Uma pessoa então diferente, distante, não dá nem para comparar. Por isso que às vezes a foto ela pode dar um indício de mais ou menos o que o médico é capaz de fazer no antes e depois. Ele dá esse rumo, né? Mas o médico também tem que deixar claro que foi para essa paciente. A técnica, o profissional é o mesmo. Se os resultados vão ser melhores, ou parecidos, ou inferiores, isso a gente não tem como saber. E a recuperação e os cuidados pós-cirúrgicos, como a gente está falando aqui, são aspectos essenciais. Quais são os maiores mitos e verdades sobre esse pós-operatório? Vamos supor, as pacientes... por exemplo, assim, tem muita modismo, entendeu? O tape tem sua indicação. Das pacientes assim, se eu não usar tape, eu não vou ficar bem. Na verdade, a cirurgia ela vai ter uma evolução natural. Cada clínica tem um protocolo. Malha bem apertada desse primeiro dia. Não, malha por 7 dias. Não tem um consenso. Por 7 dias mais folgado, depois aperta. Tem países como Colômbia que a malha está até sendo discutida se vai se usar a malha bem apertada ou vai se só para conter curativo. Drenagem linfática pós-operatória, eu acho super importante, eu vejo uma evolução incrível, mas países como os Estados Unidos não fazem um protocolo com fisioterapeutas no pós-operatório, como a gente faz aqui no Brasil. Então, a gente não tem ainda estudos que conseguem pacificar toda uma rotina, entendeu? O que eu vejo que é essencial é o paciente fazer, que eu sempre falo, caminha bastante, te movimenta, volta às atividades sem esforço extenuante o mais breve possível, né? E use um profissional como um fisioterapeuta para fazer o teu pós, identificar um desvio na recuperação, identificar se a malha está te fazendo bem ou não. Então, o que eu acho que é o mais importante, cada caso é particular, não existe uma regra de bolo. A minha amiga usou a malha bem apertada e para mim começou a me marcar. Então, o mito e a verdade, ela pode variar também de pessoa para pessoa.
Perfeito. E o que um paciente deve levar em consideração, tu acha assim, que seja uma das coisas mais importantes antes dele decidir, vou fazer uma cirurgia? Em primeiro lugar, a motivação, sabe? Isso eu acho essencial. Por que ele está fazendo essa cirurgia? A motivação tem que ser muito pessoal. Às vezes a paciente diz assim, doutor, eu vou fazer, eu até gosto da minha mama, mas eu vou aproveitar. Eu digo, não, então já para ali. Tem que ter convicção do que quer fazer. Tu é convicta que quer fazer essa cirurgia? Estou. Tá? E depois, se informar qual é o profissional. A gente, graças a o Brasil é muito famoso na cirurgia plástica. Tá? A sociedade ser titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ser membro, dá uma garantia bem ampla que o profissional é adequado. Mas mesmo assim, a gente sabe que mesmo o profissional tendo todas as credenciais, tem uma questão de personalidade. Tem médicos um pouco mais, eu digo, mais corajosos, médicos um pouquinho mais conservadores. Eu acho que a paciente tem que se identificar com esse perfil do profissional. Tem pacientes que gostam de aproveitar e fazer tudo numa cirurgia. Eu sou contra e não gosto. Eu fico com receio e fico com medo, porque o tempo cirúrgico é um dos maiores preditores de complicação. Então, eu deixo isso bem claro na consulta. Eu digo, olha, a tua chance de infecção, trombose, embolia, principais complicações, elas são maiores. Eu não estou disposto a correr esse risco. Não tem lei que proíba. Então, pode fazer, não está errado. O que não tem lei proibindo é permitido. Porém, existem orientações. Os estudos mostram que o tempo cirúrgico tem impacto naquele paciente. Ele vai ficar mais fragilizado, pode daqui a pouco pegar uma infecção. Então, eu sempre digo assim, eu vou calcular o teu tempo cirúrgico, vou calcular o trauma, a extensão corporal e eu vou te indicar, talvez, em 2 procedimentos. Isso é importante o paciente entender se para ele faz sentido, porque tem gente que a prioridade é a segurança. Então, eu acho que assim, a segurança, para mim, não se discute. Então, quando envolver algo que aumente o risco daquele paciente, eu decido. Agora, o volume da prótese, o quanto que ele passa a cintura, o quanto quer fazer o contorno do glúteo, dou a liberdade. Eu posso dar a minha opinião, eu não botaria tanto. Mas hoje em dia eu já estou um pouco mais flexível. Então eu dizer, não, é muito grande isso aí. Agora eu já consultar, tudo bem, podemos colocar. Desde que tu entenda que vai ser feito assim, assim, assado. Paciente, tudo bem. Então acho que pesquisar a procedência do profissional e a personalidade do profissional estão linkadas com o teu estilo e a instituição que vai fazer a cirurgia, né? O hospital que tu vai escolher. Então tem que ser um hospital que seja de conhecimento público. Eu não indico fazer em clínica, porque é errado ter uma complicação. Mas quanto mais tu tiver uma retaguarda, tu consegue, às vezes... Tem um aparato, caso o paciente se passe mal, tu tem lá tudo que precisa. Eu acho super importante. Eu acho que não dá para... E outra coisa, fugir dos slogans comerciais, assim. Mini lipo em consultório. Para mim é mini cuidados. Então já foge, entendeu? Lipo é um procedimento que exige internação hospitalar, anestesia e todo o suporte para que tu não banalize aquela cirurgia. Silicone de pressão rápida, mexa seus braços, é que tem um pouco do apelo comercial. Eu sempre costumo dizer que existe os médicos da velha guarda, os meus professores, que eles se orgulhavam das credenciais de pós-doutorado, serem professores, prezavam pela ética ao extremo. Daí uma geração intermediária, que é mais ou menos que eu estou, que já abriu um pouco para as redes sociais, já algumas coisas, até como eu costumo lembrar, sabe que meu professor aprovaria ter determinada atitude, comentário. Mas já se conecta um pouco mais com o público, né? Mais com o público, com a rede social. E a geração, às vezes, mais nova. Não estou generalizando, mas eu vejo que hoje em dia a questão da ostentação e a cirurgia plástica. Tu vender-se como um bom cirurgião é tu ostentar bastante, para aumentar teu ticket. Virou um negócio. E eu acho que ali é o perigo da medicina. A medicina, ela é sui generis. Ela não pode ser posta no mesmo nível de um comércio. E ali isso começa a me dar um pouco de medo, entendeu? Sim, inclusive entra outra questão importante, que é o caso de pessoas com más intenções, que a gente já viu que está acontecendo isso,
se fazer passar por médico, É. de abrir um site super bonito, com fotos, com tudo, e a pessoa sem saber da procedência daquilo, e de fato ver se tem o CRM, de fato saber se aquele médico de fato existe, ou que pacientes que ele fez coisas existem, e vão lá e daqui a pouco se consulta com uma pessoa que tá enganando, que é estelionatário, que não é um médico de verdade, ainda tem isso junto, além da ilusão das redes sociais, né? É. Bem isso que você falou, que eu acho que é um ponto importante. Tu vai ver no médico postar um estilo de vida, né, de ostentação, de repente... Ele dá uma falsa sensação De que ele tem muitos que ele é pacientes. melhor. Exatamente. Entendeu? Pode até ter muito paciente, mas isso também números não significam também em qualidade, né? Tu pode ter os dois, né? Mas tem que cuidar um pouco. Eu sinto que a medicina está entrando num caminho que ela virou um comércio. Então, a recuperação rápida, ela vai atrair aquele público dizendo assim, eu nem preciso cuidar tanto, eu posso mexer meu braço rápido, então eu vou encaixar a cirurgia plástica num feriadão. E às vezes 99% vai dar certo. Às vezes que não der certo, para mim tem uma vítima ali, entendeu? Que ela acreditou naquilo ali. Então eu acho assim, a gente vai ficando mais experiente, a gente vai ficando, de certo modo, muito mais cauteloso. Todo ano eu vou mudando e vou apertando mais os protocolos de segurança. O paciente que chega do exterior tem que ficar 7 a 10 dias em Porto Alegre, por causa das viagens longas, aumenta a chance de trombose e embolia. E ficar depois 3 semanas ao mês aqui. Mas eu não consigo. Então tu não pode fazer cirurgia. Então, saber dizer não. Eu acho que o não ele é mais importante, né? Te qualifica mais como profissional do que o sim fácil. E as redes e tudo fazer essa atração, assim, mostrando que tu tem até bem sucedido, que tu tem um carrão e que tu tem viagens sempre lugares paradisíacos, isso parece que está querendo assim, venham, atrair. E sabe dizer sim. Sem tu olhar o paciente, olhar os exames, acho que a parte mais importante para mim não é deixar bonito, é prestar atenção para não ter uma complicação. Isso para mim é a parte mais afiadora e que mais me deixa assim ansioso todos os dias, é cuidar para não deixar passar. Um exame tem que ser visto, uma orientação que precisa ser passada, isso para mim é o mais importante. Sem dúvida, isso é muito importante para quem está nos assistindo pensar em tudo isso que estão trazendo aqui. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Você está buscando uma fonte confiável de conhecimento, reflexão e debate? Apresentamos o canal Republic, o seu novo destino intelectual na Soul TV. Mergulhe em conteúdos cuidadosamente selecionados, desde análises políticas profundas até explorações filosóficas fascinantes. Com programas de entrevistas e debates estimulantes, cursos, videoaulas, palestras, filmes e documentários inspiradores, oferecemos uma programação rica em informação, cultura, história e pensamento crítico. Não perca os conteúdos on demand e pay-per-view. E o melhor de tudo, assista quando e onde quiser. Com a plataforma Soul TV, o canal Republic está disponível para você no seu celular ou na sua Smart TV. Baixe agora o aplicativo da Soul TV e explore o mundo do Republic. Canal Republic, onde o conhecimento encontra você. Na Inova Comunicação, somos apaixonados por criar, transformar e dar vida a ideias. Uma empresa que possui canais próprios com o objetivo de levar informação e entretenimento para o telespectador. O canal Yomiz é o seu primeiro case de sucesso, com uma programação voltada para o público feminino e familiar. Tudo sobre beleza, moda, turismo, gastronomia, cultura, empreendedorismo e os concursos de beleza você encontra na programação diversificada e com muita qualidade. A Inova realiza produção de conteúdo para distribuição em suas empresas e também para outros canais e plataformas. Cada série, programa, documentário e cobertura especial são elaborados desde a concepção do roteiro, captação, edição até a entrega final. Tudo produzido com muita criatividade, talento e qualidade, de forma personalizada ou destinado a atender públicos diversos. A Inova Comunicação realiza também consultorias personalizadas através da expertise dos talentos do seu time. Através desse serviço, agimos nas necessidades individuais de cada parceiro,
seja na programação, marketing ou na área de negócios, impulsionando seu crescimento e ampliando sua visibilidade. A Inova Comunicação transcende o conceito tradicional de uma empresa de comunicação ou mídia. Para nós, as novas ideias criam o futuro. Olá, estamos de volta com o Open Insights. Hoje estou recebendo aqui o cirurgião plástico Fabrício Bervian. Continuando o nosso papo, Fabrício. Com o avanço das tecnologias médicas, como a cirurgia plástica tem evoluído em termos de segurança e técnica? O que a gente tem notado realmente é que a medicina ela vem evoluindo a um patamar muito alto de segurança. E os hospitais, as instituições, elas têm cada vez mais uniformizado o que é essencial a se pedir para o paciente no pré-operatório, quais são os aparelhos essenciais para tu ter durante o transoperatório e quais orientações passar para o pós. Isso cada vez tem se pacificado mais, organizado melhor, e o paciente tem acesso às informações de maneira muito fácil com a internet. Então, hoje em dia, a cirurgia ela se tornou um procedimento muito seguro, né? A ressalva que eu fiz nos comentários anteriores é para a gente também não banalizar. Ela é segura, eu posso indicar de maneira tranquila, tanto que pessoas próximas a mim, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, todos já fizeram cirurgia plástica, primas, todas. Na minha família quase ninguém deixou de fazer. Então, é um procedimento que eu confio muito, né? A gente só tem que cuidar para não cair na armadilha das coisas muito fáceis e planejar bem esse procedimento. Perfeito. Indo um pouco mais para a tua realidade, né? Você é especialista, então, em cirurgia plástica. E claro que nesse tempo operou muitas celebridades, modelos, misses, inclusive algumas que a gente conhece em comum, né? Como que lidar com essa pressão de também estar fazendo uma melhoria, uma cirurgia plástica em pessoas que têm tanta notoriedade? Existe uma diferença? Talvez no começo da minha carreira até tinha. Hoje em dia eu tento tratar tudo com muita naturalidade. Porque a gente tem que partir do pressuposto que todo mundo na hora que vai fazer cirurgia é igual. Até isso é uma questão de respeito para quem não tem fama ou para quem tem um poder aquisitivo um pouco inferior a outra pessoa. A medicina baseia-se na igualdade e no respeito, entendeu? Então, quando entra, eu trato com naturalidade. Faço da mesma maneira, vou exigir da mesma maneira, vou cobrar da mesma maneira as obrigações pós-operatórias, independente de quem seja. Isso, para mim, é uma questão que a gente não aprende muito na medicina. Isso eu aprendi com meus pais, né? Tratar todo mundo da mesma maneira, usar sempre a mesma regra. Então, isso vai tranquilo, isso até me acaba ajudando. Porque às vezes, quando tu quer inventar, né, vou fazer diferente, aí às vezes está o problema. Sim, até porque, querendo ou não, o fato de saber que essas pessoas também serão uma vitrine, sim, né, para o trabalho que é feito, claro que a pessoa a gente pensa, se houver algum desvio do normal... Mas enquanto ser humano... elas são iguais a todos, então faz muito sentido isso que você está falando, né? O tratamento tem que ser igual para todo mundo. E, assim, com a crescente popularização das redes sociais, tu percebeu um aumento de demanda por cirurgias plásticas em função da rede social ou não? É um aumento de demanda natural? Cirurgia plástica sempre é um dos maiores desejos de muitas pessoas, entendeu? Poucas pessoas lidam com naturalidade... alguma coisa que elas podem mudar, que está ali, tem acesso, e que é permitido, é estudado e é seguro, e tem várias pessoas do meio que fazem. Então, a gente sempre tem essa informação. Mesmo sem as redes sociais, a gente sabia, a fulana fez cirurgia plástica, o Deltrano também fez. Mas a rede social aumenta, porque tu começa grande parte do teu dia, do teu tempo, olhando o que a pessoa está fazendo. A história da grama do vizinho. Tu vai vendo como o outro está mais bonito ou a outra pessoa está na estética, e daqui a pouco o fator de tu desejar que comparar. A gente se compara o dia inteiro, né? Isso é natural do ser humano, a comparação. Por isso que eu sempre digo para o paciente, mas tu sempre quis fazer? Não, doutor. Eu sempre, desde que eu tinha uns 14 anos, eu vi como vocês não desenvolveram, eu tinha um desejo de fazer. Agora que eu tenho maturidade, que eu tenho independência financeira, eu resolvi me fazer. E, claro, olhando nas redes sociais, eu achei da XYZ muito bonito. Tem como fazer parecido? Daí eu me baseio naquele volume para indicar, ó. Então, para ficar parecido, vai ser em torno de 200 ml, 250, 300. Então, eu vou orientando. Então, a rede social, ela serviu também muito de parâmetro para as pessoas. Eu digo assim, a gente não pode fazer igual,
Ali é um norte. Ah, eu entendi. Tu tentou me explicar que tu queria natural. Porém, os exemplos que tu me mostrou, para mim, não são naturais. Eles são seios grandes. Então, em vez de 250, nós vamos passar para 350. É que às vezes uma coisa é aquilo que a pessoa diz, outra coisa é aquilo que a pessoa realmente quer. Então, também eu acho que a leitura do médico de entender assim, se o que ela está me dizendo de fato é o que ela está querendo, ela não está sabendo explicar. Isso acontece. Porque também não culpa a paciente, porque não é o dia a dia dela, né? Eu sempre costumo dizer, a relação de um profissional hiper especialista em alguma coisa com uma pessoa dependente da área é de um adulto com uma criança. Então a gente tem que ter o mesmo jeito, a gente tenta explicar, entender as ansiedades, as expectativas e conduzir aquela pessoa. Isso tem que ser feito, esse link é feito em segundos. Às vezes eu costumo dizer, a pessoa entra, o jeito que ela sentou, se posicionou, começou a falar, eu já consigo identificar o perfil daquela paciente. Tem dias que eu consulto 20 consultas, desde 2009, fazendo isso. Então, a gente vai aprendendo a fazer. Então, graças a... Já lê as pessoas também. E ver o que ela realmente quer, o que ela busca, mas ela está confusa, porque às vezes as redes sociais fazem isso. E ela está confusa, ela não consegue se expressar. Eu digo, não, vai ser assim, vai ser assim. Ah, não, doutora, é isso aí. A senhora pegou direitinho. Às vezes eu falo antes de começar a falar. E ela diz assim, nossa, tu leu minha mente. Então, eu acho interessante essa interação interpessoal das pessoas, entendeu? E tu ter empatia de querer entender a pessoa e não só fazer isso uma fábrica que sempre é só mais um. Toda cirurgia começa do zero. As expectativas, o que aquela pessoa, quanto ela fez para chegar ali, quanto ela enfrentou o medo de fazer a cirurgia, o investimento que ela teve que juntar, né? Então, você tem que levar muito a sério. Cada caso é o teu ponto. Eu sempre digo assim, é um potencial paciente para tu deixar ele feliz e para tu dar mais notoriedade pro teu nome. E então, indo no ensejo do que a gente está falando aqui, se tu fosse pontuar o maior desafio em realizar um procedimento estético, é a leitura correta do paciente, é a saúde do paciente ou é o momento da cirurgia lá na mesa de cirurgia? O que tu pontuaria como teu maior desafio? A saúde é o pilar principal, porque o paciente, para estar lá no momento que a gente falou, ele tem que estar na hora certa e no lugar certo. E para ele estar lá, a saúde tem que estar em dia. E se a saúde está em dia e ele está lá, eu estou tranquilo. E se eu estou tranquilo, as expectativas do paciente vão ser atingidas. E falando em momento certo, ocupando a tua própria frase, existe uma faixa etária ideal para começar a considerar fazer intervenção estética? Depende do qual procedimento. Por exemplo, assim, hoje eu estava falando sobre esse assunto com o paciente. A otoplastia, que é a orelha em abano, a sociedade indica que seja feita no pré-escolar, a partir dos 6 anos de idade, por causa do bullying, entendeu? Então, 6, 7 anos pode fazer uma cirurgia plástica numa criança de 7 anos para tratar a orelha de abano, para que ela não sofra os malefícios do bullying. Isso não altere para sempre a personalidade daquela pessoa. Daí, rinoplastia, mama de aumento, tentar o desenvolvimento, a idade óssea completa, 14, 16, acho que 16 em diante, 18, já tem o desenvolvimento completo da estatura do paciente, já pode fazer a cirurgia. Lipoaspiração, acho que tem que esperar um pouquinho mais, a partir dos 22, 25 anos, né? Sempre também que está no metabolismo, no auge do metabolismo, tem que sempre estar fazendo exercício, cuida da alimentação, cuido e não perco aqui. Porque também a lipoaspiração, ela é um procedimento que não é para emagrecer, ela é para modelar. Então, quanto mais a pessoa está quase do jeito que ela quer, só faltam uns detalhes, mais seguro e mais bem indicada é a lipo. Às vezes eu costumo dizer, a lipo ela é cada vez mais bem indicada, quanto mais crítica tu for receber que tu está fazendo a lipo. Daí tu é quase o paciente ideal. Que interessante, nunca tinha parado para pensar nisso. Geralmente obviamente, tem que fazer uma lipo. Tá, na verdade, ela tem que primeiro fazer dieta, exercício e no fim de tudo, se eu não digo assim, a lipo não é para quem quer, é para quem pode. Fabrício, qual é a tua opinião sobre a popularização desses procedimentos minimamente invasivos, né? E como eles se comparam aos resultados de uma cirurgia plástica tradicional? Eu acho que os procedimentos minimamente invasivos, eles são complementos, são rotinas que tu tem que manter. A gente falando em minimamente invasivo, o Morpheus, que são as agulhas que a gente faz de alta frequência, um Ultraformer,
um bioestimulador de colágeno, seja o Sculptra, o Radiesse, o Fotona, o laser. Eles vão manter sempre a tua pele saudável, vão controlar pequenas flacidez de pele, mas elas sempre são um complemento. Tu querer resolver, por exemplo, assim, vou fazer carbox, vou fazer enzimas para tratar a gordura localizada. O efeito não tem como comparar, né? E muitas vezes eles não chegam nem 10% de um resultado de uma lipoaspiração, por exemplo, entendeu? Ou de um lifting facial para quem tem uma flacidez maior no rosto, uma abdominoplastia para quem tem uma flacidez maior, ou uma flacidez moderada, um argoplasma. Eles são mais invasivos e são muito mais efetivos, tá? Então, acho que aquela pessoa que busca... Justifica aquela coisa da pessoa achar que vai ter um milagre, um aparelho, com um procedimento rápido. Não, claro... Não seria nem justo, porque tu está fazendo um investimento, tu está demandando um pós muito maior. Bem ou mal, o procedimento mais invasivo também tem uma taxa de risco, mesmo que baixa, maior. Então, na balança, não seria justo. Então, se fosse se equiparar os resultados, nós teríamos que eliminar a cirurgia plástica. Mas aí a cirurgia plástica com certeza dá um resultado muito mais drástico do que procedimentos minimamente invasivos. Eu acho que o procedimento minimamente invasivos, ele pode ser o ideal para aquele paciente que não busca uma mudança muito drástica, que tem uma expectativa muito realista, né? Ou que quer só pequenas melhorias e que gosta de fazer algo mais superficial e de maneira mais constante. Então é o procedimento ideal. Ou tem uma contraindicação, um procedimento cirúrgico, caso de um risco. Então é um procedimento que para ele vai ser mais bem indicado. E diante disso tudo que a gente está falando aqui, como é que tu enxerga o futuro da cirurgia plástica, assim, especialmente em relação a tratamentos e integração com outras áreas da medicina? A gente nota uma maior questão assim, do cirurgião junto com a nutricionista, junto com a dermato, né, se conversando ali. Esse é o futuro, essa integração, ou tu vê de outra forma? Isso já é quase o presente, aí, tu me falou, né? Só cada vez vai aumentar mais, tem impactos, o impacto é muito grande na tua recuperação, dependendo da tua alimentação, da suplementação que tu faz. Só que, claro, a gente tem que cuidar para não hipervalorizar. Por exemplo, assim, tá muito na moda os injetáveis, soroterapia. Na verdade, é uma alimentação saudável, equilibrada, exercício é o que tu precisa para a tua saúde. Eu fico um pouco de receio que também está cuidando para algumas especialidades estão se criando, né? E os perigos que isso possa gerar. Hormônios, né? Todo hormônio, até se prove o contrário, fazer exógeno, se não tem uma indicação clara, tu vai aumentar risco cardiovascular, risco de taxa de câncer, entendeu? Então isso também é uma coisa que a população tem que estar muito atenta. Parece um caminho, é um atalho perigoso. É mesmo que eu estar numa floresta, vou atalhar por essa floresta, vou atalhar por aqui, e eu não sei os perigos do que tu encontra nesse mato aqui, entendeu? Então tem que cuidar muito. A academia e a cuidar da alimentação diária, isso para mim sempre vai ser o pilar. Agora tu procurar, e daí sim, tu vai te alinhar um educador físico, que eu acho que é importante, por questão de postura, coluna, otimização dos teus resultados, um nutricionista, um endócrino, que também só vai indicar algum tratamento hormonal na necessidade daquilo ali. Tem um parâmetro laboratorial, tem baixa testosterona, baixo mesmo, a nível do limite inferior, e tu tem com isso comorbidade por causa disso, perda de massa muscular, diminuição do tônus. Sim, então neste caso, só neste, que é quase 1 em 100 mil que fazem, né? Esse tu vai indicar. E você, Fabrício, onde que busca a tua fonte de informação? Onde que tu procura te informar? Sempre na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nos congressos, né? Nos meus antigos professores, né? Que eles me ensinaram, artigos científicos de revistas de renome internacionais, né? Internacional. Então, para mim, essa é a fonte científica. Baseamento, medicina baseada em evidências. O que o Moinhos de Vento vai se posicionar, que para nós é o quarto, uma referência. Qual é a posição deles em termos de protocolo de prevenção para trombose, indicação de exames pré-operatórios, termo de consentimento informado. Isso tem que seguir essas grandes instituições e grandes universidades. Para mim, essas fontes é a melhor fonte de informação. E as pessoas que estão nos assistindo, antes da gente encerrar, quando elas querem te encontrar,
ou talvez fazer uma consulta, conversar com você, a pessoa te acessa pela rede social? Por qual caminho tu indica? A maioria é o boca a boca, né? Eu até gosto do paciente que veio indicado, porque eu sempre digo assim, é uma via dupla. Ele tem que saber da minha procedência, mas eu também tenho que saber da procedência do paciente, tá? Cara, na consulta, mesmo que ele nunca viu não veio indicado por ninguém, a gente consegue identificar ali mais ou menos o paciente, mas eu também presto muita atenção, né? Então eu gosto daquele paciente, eu conheço a fulano, daí já dá um alívio, assim. Então faz segurança dos dois lados. Porque eu também nunca sei se a pessoa vai me omitir uma informação, se ela de repente um desejo tanto, não está nem fazendo por mal, mas ela quer tanto fazer a cirurgia, que eu não vou contar essa parte. Que eu fumo, por exemplo, entendeu? Mas assim, a rede social ali, a gente tem um acesso. Hoje em dia eu já faço um screening, cara, a gente tem interesse em marcar uma consulta, a gente manda um questionário sobre o estilo de vida da paciente, porque às vezes também assim, a paciente, a etapa principal dela agora é parar o cigarro. O principal para ela agora é fazer exercício. O principal para ela agora é buscar uma alimentação mais equilibrada. Então a gente orienta antes, identificamos que para uma cirurgia segura e para a otimização do seu tempo, a gente precisa te indicar um tratamento com nutricionista. Vamos indicar. Pode vir para consulta, mas a gente já alinha as expectativas. Porque não é vir na consulta e ter a garantia que vai fazer um procedimento estético. Sim. Tu vai fazer, você tem indicação para fazer aquilo ali. E, de novo, você está no melhor momento e saúde para fazer essa cirurgia. Daí tu me perguntou, qual o principal pilar? A saúde. A saúde, para mim, não é um pilar. Para mim, é a base. E daí vem os pilares. A informação, o estilo, a expectativa do paciente. Daí muda algumas variedades, mas assim, a saúde, para mim, é a base. Certo. Fabrício, chegamos ao fim da nossa entrevista, passou voando. Obrigado pelas tuas informações, obrigado por tudo que tu trouxe. Não sei se tu quer fazer alguma consideração antes de encerrar. Eu quero só agradecer o convite. Eu acho muito importante esse tipo de entrevista, quando a gente também nos mostra um pouquinho do que a gente vê nas redes sociais, do que a gente imagina que é uma cirurgia, a gente alinhar bem as expectativas tanto de resultado, de segurança, né? A gente também, assim, no treino, nós estávamos fazendo um resumo, a cirurgia hoje em dia ela é muito segura, mas a gente tem que cuidar com as armadilhas e com as facilidades e com os atalhos. Se a gente conseguir sempre prestar atenção nisso e ter fontes como essas, que são fontes mais confiáveis, mais objetivas e diretas, a gente está num caminho mais... Eu agradeço o teu tempo, extremamente... as informações que tu trouxe aqui, que eu acho que são sempre válidas e importantes para quem está nos acompanhando em casa. E desejo sucesso sempre. Muito obrigado. Né? Eu sei do teu trabalho, das tuas referências, dos resultados dele. E tenho certeza que vai continuar fazendo muita gente com mais autoestima e mais feliz por aí. Muito obrigado. E você que está nos acompanhando também, obrigado pela sua audiência. Esperamos que tenham aprendido novos conceitos e estejam abrindo a mente para refletir sobre tudo isso. Não percam os próximos programas, onde a gente vai continuar explorando ideias, teorias e projetos que fazem a diferença. Continue nos seguindo nas redes sociais, @republic.canal, e lembre-se de que o programa estará disponível no canal Republic, na plataforma SoulTV. Até a próxima!